Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Vai ser rápido, eu imagino. A semana não foi boa, acho que foi uma das piores. Este é o pior dia da minha vida. O pior dia da sua vida até agora. Ou sim, o pior até agora. Caiu 7,83%, enquanto o SP caiu 2,23%. Até agora neste ano estamos pior que na semana passada, quando a queda era de 6,7%. O SP registrava queda de 3,6%. Agora o SP está com queda de 7% e eu estou com queda de 14,4%. Então definitivamente não está bom. No geral ainda estou bem acima do SP, mas sim, com certeza poderia estar melhor. E no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em algumas empresas grandes e populares e o quanto eles caíram. É realmente impressionante. Vamos falar sobre toda essa mudança de opinião que está acontecendo, a questão das tarifas, e então podemos comparar com a situação no Oriente Médio. Claro que vamos falar sobre alguns dados do mercado. Como sempre, estou mostrando todos os dados que encontrei. Queira você acreditar ou não. Isso, é claro, depende de você. E então vamos analisar algumas empresas que possuímos. Uber, Meta, Rubrik, Sophie e algumas outras. Eu, claro, comprei algumas ações esta semana. Então vamos falar sobre isso. E vamos terminar com esportes e entretenimento. Mas primeiro, vamos falar sobre a carteira. Primeiro começamos com CoreWeave. Essa agora está com uma queda de 14,3%. Ainda com a mesma quantidade de ações. Não vou mexer nessa posição. Quanto aos travas de alta da PayPal, é basicamente isso. Estamos com uma perda não realizada de 1.600 agora. Novamente, isso é para dezembro de 2028. São opções de compra de $65 que eu comprei e opções de compra de $90 que eu vendi. Eu tenho muito tempo. Agora você pode perguntar, por que você ainda está preso nessa coisa do PayPal? Bem, porque ainda está barato. E nesse caso, de novo, é até 2028. Se eu não gostar do que vejo este ano com o novo CEO, tudo bem, seguimos em frente. Ainda assim, eu tinha opções de qualquer forma. Então eu não as rolei porque é completamente diferente, mas é um novo tipo de estratégia. E, aliás, essa estratégia com Bull Spreads, claro, em alguns casos, você talvez só queira comprar LIPs, porque com LIPs você pode capturar muito mais da alta do que com Bull Spreads. Se não forem LIPs, mas opções de curto prazo, ou seja, alguns meses à frente, você se protege um pouco contra a perda de valor com o tempo. Então é bem interessante, especialmente se você está olhando para empresas como, sei lá, Meta agora, Nvidia, Amazon, coisas assim. Bull Spreads são interessantes. Entre as outras posições, Nebius segue como número 1 este ano, e Nebius ainda está um pouco acima de $100 por ação. Está perto de 15% da carteira SoFi, 12%. Depois temos Google Alphabet, Rocket Lab, AMD, Dlocal, Meta, Micron, Uber, Rubrik, Netflix, Robinhood, Shift4Oscar, New Holdings. A posição em caixa está diminuindo. E então algumas ações da Nvidia e aquela ação da Palantir. E então, essa semana, o que eu fiz? Eu novamente acumulei mais ações da NIL porque essa é uma posição relativamente nova. Sim, foi de propósito, eu sei. Isso aumentou em 24%. Rubrik, aumentei minha posição em 12,2%. Já se tornou, em termos de dólares, uma posição bastante grande. Mas eu, de novo, fiz toda essa coisa do Cloud Mitos que saiu e derrubou de novo todas as ações de cibersegurança, o que simplesmente não faz sentido nenhum. Eu expliquei em um vídeo porque acredito que uma empresa como a Rubrik vai realmente se beneficiar disso. Então, sim, aumentei essa posição em mais 12,2%, aumentei a posição na SoFi em mais 100 ações, um aumento de 3,7% a $15,5 e depois mais Meta, certo? Eu tenho comprado mais Meta. Na verdade, felizmente, a gente recebe um dividendo. Todos nós estamos virando investidores de valor e de dividendos. Eu rio, mas poderia chorar. Aumentei essa posição em 7, quase 7,7% mais 3 ações. Como você pode ver, tenho comprado mais Meta nas últimas semanas. Mas agora estou em modo de acumulação para certas ações aqui. Alguns dizem, você só está tentando pegar facas caindo. Não, não é bem assim. Estou apenas acumulando mais ações de grandes empresas porque, como já disse várias vezes, quero possuir mais ações de grandes empresas para o futuro. Esse é o objetivo. E se eu puder comprar SoFi por menos de $16 aqui, ou até mesmo, como disse antes, por menos de 18, menos de 17, menos de 19 eu vou fazer isso. Dissemos a mesma coisa com Nebius. Nebius abaixo de $90. Compramos mais ações. Funcionou, ou até agora está dando certo. Com o Google no ano passado, todo mundo dizia, o Google vai cair para 100 blá blá blá.
Não, acumulamos mais ações, 140 a 150. Acumulamos mais ações, deu muito certo. O mesmo pode ser dito sobre várias outras empresas por aí. Sim, e também houve empresas em que não deu certo. Mas desde que você tenha muito mais vencedores do que perdedores, para mim esse é um cenário de sucesso. Agora, eu quero mencionar algo muito importante porque, claro, como você sabe, estar com uma queda de 14% no acumulado do ano não é ótimo. Embora no ano passado, nessa mesma época, não fosse muito diferente e até caiu um pouco mais antes de realmente arrebentarmos. Será que a mesma coisa vai acontecer este ano? Eu não sei. Não estou posicionando minha carteira para garantir que em 2 meses estarei ganhando dinheiro. Não, eu estou posicionando minha carteira para que eu, o eu do futuro, fique muito feliz, lá em 2026, por eu estar fazendo isso agora. Agora pode ser uma situação muito diferente para você, ou para alguém que você conhece, etc, etc. Você provavelmente lê os comentários, eu leio os comentários, você provavelmente vê pessoas falando mal das posições e carteiras dos outros, etc, etc. Isso geralmente acontece quando o mercado está, digamos, não exatamente em baixa, pois não estamos em um mercado de baixa. Algumas empresas estão em baixa, graficamente falando. Mas sim, no geral há uma correção de cerca de 8 a 9% para o SP. Então definitivamente não é uma situação boa. Mas qual é o sentido disso? Por que rir do desempenho ou escolhas dos outros? O mesmo ocorre quando o mercado sobe. Dizem que você perdeu a chance ou não comprou na baixa. Mas no fim, quem realmente se importa com as decisões alheias? Você ganha dinheiro? Ótimo. Você não está perdendo dinheiro? Também é bom, porque você se importa com o que outra pessoa faz com o próprio dinheiro. Eu nunca entendi isso tudo, mas tudo bem. De novo, ainda sou jovem. Eu tinha dinheiro em caixa. Tenho muito tempo. Eu não preciso provar nada para ninguém com base no desempenho deste ano. Então estou fazendo as coisas do jeito que acho melhor para mim e para o meu eu do futuro. Você pode estar em uma situação completamente diferente. Pode ter acabado de sair, sei lá, do ensino médio, da faculdade, tanto faz. Você não tem tanto dinheiro assim. Está só começando sua carteira de investimentos. Situação completamente diferente porque, ok, talvez agora você esteja com uma queda de 10, 15, 20, 30% ou algo assim, você não tem tanto dinheiro e está travado. Não é uma situação boa, não é uma situação legal de se estar, não é uma sensação boa. Você também pode estar, sei lá, perto da aposentadoria, ou talvez já esteja aposentado. Além disso, estratégias bem diferentes, pois talvez você queira sacar cedo para aproveitar a vida. Aliás, não é preciso esperar a aposentadoria para aproveitar a vida, pois você já está perto do fim da jornada. Isso ficou meio sombrio, mas enfim, cada um tem uma maneira diferente de pensar sobre seus investimentos. Todo mundo realmente é muito diferente na forma como vê o dinheiro, na forma como olha, bem, para a carteira de investimentos. Talvez você tenha família, talvez não tenha nenhum filho, talvez tenha 5 filhos. Cada situação é diferente. Por isso, quando vejo pessoas brigando nos comentários dizendo que alguém perdeu uma oportunidade, penso nisso. Você pensou, pessoal, foquem na própria carteira de investimentos. Acho que todos ficarão mais felizes assim. Agora, falando sobre comprar, vender, será que é um erro? Será que não é um erro? Vamos relembrar o que dissemos no ano passado. Se olharmos para os retornos do SP500, o desempenho de um investimento de 10 mil entre 1º de janeiro de 2003 e, bem, até o final de 2022. Então sim, 2022 foi, claro, um ano de baixa. 7 dos 10 melhores dias aconteceram dentro de 2 semanas dos 10 piores dias. 6 desses 7 dias aconteceram após os piores dias. E o segundo pior dia de 2020, 12 de março, foi imediatamente seguido pelo segundo melhor dia do ano. Se olharmos de fato para os retornos do SP500 desde 1928 subiram 8%. Excluindo os 10 melhores dias, você fica com uma queda de 13%. Desde 2015, o SP teve um retorno médio de 12% ao ano. Excluindo os 10 melhores dias, isso fica em menos 10%. E você pode ver isso mais recentemente. Em 2023, 24%. Excluindo os 10 melhores dias, apenas 4%. Mesma coisa em 2024. Se você olhar para 2025, embora isso não esteja totalmente atualizado, porque esse era um vídeo antigo do Tom Lee, acho que de 3 ou 4 meses atrás, são 16% de retorno em 2025, excluindo os 10 melhores dias. Você está aqui em menos 12% porque você não estava... Bem, você ficou de fora durante os dias do Liberation Day em abril. Agora, claro, e se você conseguir acertar exatamente o topo e evitar os piores dias do mercado? Bem, então parabéns, você dominou o jogo. Mas na minha opinião, é muito mais fácil permanecer mais tempo nos mercados sem tentar prever o mercado, mas sim passar mais tempo nele.
Agora, é claro, dessa vez pode ser diferente porque, bem, no ano passado tivemos toda a situação das tarifas, que aliás ainda está em andamento, e agora temos a situação do Irã. Agora lembre-se, toda vez que temos uma manchete agora, é importante lembrar que manchetes são apenas manchetes e prazos não significam nada. Isso até daria uma boa frase de camiseta. Porque lembre-se, no ano passado tivemos a situação das tarifas com o Canadá e o México. Tivemos algumas extensões lá. Tivemos o dia e a semana da libertação, certo? As tarifas recíprocas. Depois vieram as tarifas da União Europeia. E isso também se estende. Extensões, extensões. Tarifas da China, também extensões. Você começa com um extremo, depois recebe algumas extensões e isso vai ficando cada vez menor. Então, no geral, isso foi o que tivemos no ano passado. Basicamente, esse é o manual agora para a situação do Irã. Tivemos o ultimato de 24 horas depois, uma extensão de 5 dias. Agora estamos em uma extensão de 10 dias. Vamos ver o que vai acontecer depois. Claro, você pode ver isso como uma tática, pode ver isso como negociações, como quiser chamar, mas a realidade é que não importa o que você pensa. O que importa é o que aconteceu antes e se podemos aprender com isso e aplicar ao que está acontecendo agora e ao que talvez possamos imaginar que vai acontecer nos próximos dias e semanas. O mesmo pode ser dito aqui com todos esses dados. Se olharmos para o SP500, o índice diário de sentimento está no nível mais baixo desde, claro, abril de 2025, e como sabemos, geralmente é quando o mercado atinge o fundo. Se analisarmos as últimas vezes em que isso ocorreu em níveis muito baixos, realmente indicou um fundo. Vai acontecer novamente? Não sei. São apenas os dados. O que aconteceu antes pode acontecer de novo. Pelo menos você está preparado para a situação, certo? Prepare-se para o pior. Espere pelo melhor. Se olharmos para o SP500, quando o VIX ultrapassa 30, o primeiro caso, em 10 meses, o que podemos ver é que podemos esperar algum alívio nos próximos dias. Novamente, eu realmente acho que esse mercado é muito mais guiado por tweets e manchetes e muito menos pelo desempenho das empresas. Eu vejo isso como uma grande oportunidade porque eventualmente o mercado vai começar a olhar para os resultados das empresas e menos para as manchetes, mas talvez ainda não seja o momento. Então, se olharmos para o número de quintas-feiras consecutivas em queda, aparentemente é a única vez que isso aconteceu antes, certo? 9 quintas-feiras seguidas em queda foi em 1998. Então, não há muitos dados para trabalhar aqui, mas como você pode ver claramente, o SP depois disso, bem, tem bastante verde. Então, quando olhamos para o SP, quando 0% das ações financeiras estavam acima da sua média móvel de 50 dias, aqui novamente espera-se em média que fiquemos no verde nos próximos dias e semanas. Embora a porcentagem de vezes em que ficamos no verde ou no vermelho não seja tão clara, fica em torno de 50 e poucos até 70%, então sim, as chances estão a nosso favor. Mas novamente, há algumas datas aqui, como a crise de 2008 ou 2020, que puxam a balança para um lado. Quanto ao setor financeiro do SP500, quando 0% das suas ações estão acima da média móvel de 50 dias no dia seguinte, 50% das vezes fica no verde ou 50% das vezes no vermelho, mas, em média, sobe 1,12%. É isso aí, você vê que, em média, fica no verde. Não vai ficar no vermelho, mas a porcentagem de vezes em que ficou no verde, bem, não é acima de 80% ou 90%. Nesse caso, é 71, 57, 78 de novo, 57, 50%, coisas assim. Passando para o SP, o volume de opções de venda, que está acima de 8 milhões, também é muito alto. De novo, quando você olha o que está acontecendo nos próximos dias, em média, vamos estar em alta. E se olharmos um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, com base nos dados que temos, que vão até setembro de 2022, bem, 100% das vezes estávamos no positivo 1 mês, 2 meses e 3 meses depois. Olhando para o ETF do setor de energia, o volume de posições vendidas está no nível mais alto desde 2008. Bem louco. E isso me leva a algumas empresas específicas aqui. Vamos começar, é claro, pelas maiores, as mais famosas. Como você pode ver, nos últimos 12 meses, ou seja, a queda em relação às máximas de 52 semanas, podemos ver que Meta e Microsoft caíram 34,2%. Negócios incríveis, na minha opinião. Se você olhar para a Nvidia, a maior empresa atualmente, bem, a empresa mais valiosa do mercado, ela caiu 19,5%. Se você olhar para o Google Alphabet, caiu 20,6%. E se você olhar para a Amazon, caiu 21,9%.
Eu sei o que dizem, não estamos longe das máximas históricas, etc. Mas, como pode ver, estamos em uma correção de quase 9%. Estamos abaixo da média móvel de 50 dias aqui no gráfico semanal. Se voltarmos para a média móvel de 100 dias, que anteriormente foi um topo aqui em dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, é mais uma queda de 4,4% a partir daqui. Vai acontecer ou não? Eu não sei. Só estou mostrando essas linhas aqui. O RSI no semanal está bem baixo. No diário, acredite se quiser, no diário o SP está realmente sobrevendido. No momento, estamos meio que em terra de ninguém aqui. E sim, é verdade. O mercado não está tão longe das máximas históricas, etc, etc. Tudo bem, eu concordo. Mas quando você olha para as empresas mais lucrativas do planeta, as melhores empresas do planeta, olha só, elas caíram significativamente. E não é bem assim, porque normalmente a gente diz, ok, caiu bastante, mas talvez nem devesse estar sendo negociada a sabe-se lá que preço. E é por isso que agora você está 50% abaixo do topo. Mas eu não acho que uma Microsoft, uma Meta, uma Nvidia, uma Alphabet, a Amazon talvez um pouco, mas nem tanto. Eu não acho que elas estavam com avaliações extremamente caras. Agora, muitas delas estão sendo negociadas a avaliações baratas e, no caso da Meta, avaliações muito baratas. Claro, com a Meta, agora existem diferentes coisas acontecendo ao redor da empresa, embora já tenhamos visto isso antes, e eu acho que isso também vai passar. Acredito que há ótimas oportunidades aqui, mas depende do tipo de investidor e da sua situação atual. Algumas pessoas com muito dinheiro, com renda estável, etc., estão aproveitando essas últimas semanas porque podem, é claro, acumular cada vez mais ações. Aqueles que não têm muito dinheiro disponível, que não conseguem gerar muito dinheiro agora para colocar na carteira, provavelmente não gostam disso porque veem sua carteira cair, apesar de possuírem empresas muito boas. Eu entendo o sentimento, eu compreendo, não é nada bom. Mas, novamente, se você não se sentir confortável, simplesmente não olhe para a carteira. Volte quando se sentir mais confortável para não cometer nenhum erro bobo. Passando para as ações do setor financeiro, ações de fintechs, Hood, SoFi, Mastercard, Visa, Fico, SP Global. Vemos Fico, Hood e SoFi mais de 50% abaixo das máximas das últimas 52 semanas. Se olharmos para Mastercard e Visa, SP Global caíram 19,3%. 20,9% e 28,2%. Então, mesmo esses tipos de nomes, certo, Mastercard, Visa, S e P Global, que não são nomes muito voláteis, também caíram 20% ou um pouco mais do que isso. Ninguém aqui está sendo salvo, a menos, é claro, que você esteja no setor tipo Caterpillar, ou sim, Chevron, ExxonMobil e coisas desse tipo. Mas essas novamente são empresas muito boas. Fico, uma empresa muito lucrativa, uma empresa monopolista, e nós já falamos um pouco sobre isso. Não faz muito sentido toda essa pressão em cima dessa empresa, SoFi e Robinhood. Quero dizer, já falamos sobre isso várias e várias vezes. Também não acho que elas merecem estar 50% abaixo das suas máximas. Mas olha, eu não sou o mercado, então temos que lidar com essas coisas. Vamos em frente e analisar alguns players de mercados emergentes. C-Limited, Mercado Livre, Dlocal, Grab, New Holdings. O que temos aqui? Dlocal caiu, 22,9%. Depois temos New caindo 27,1%, Mercado Livre 38,9%, Grab 44,8%. E C-Limited, queda de 60% em relação às máximas de 52 semanas. Nós analisamos todas essas empresas nas últimas semanas. Todas essas empresas divulgaram resultados muito bons. Não importa? Não faz diferença para o mercado. Vejo isso como ótimas oportunidades para investidores de longo prazo. Claro, eu pessoalmente tenho ações de algumas dessas empresas, mas eu não possuo C, e acho que C é uma ótima oportunidade. Eu não possuo Grab. Acho que a Grab é uma ótima empresa. É a melhor oportunidade desse grupo. Não, caso contrário eu teria comprado. Mas eu não tenho, eu possuo por meio claro da Uber. Isso já é suficiente para mim. Falando sobre a Uber, nós temos algumas novidades dos últimos dias. Então, o parceiro da Uber, o Waymo, dobrou suas corridas pagas para 500 mil por semana em menos de um ano. A Uber está se unindo à Pony.ai e à Verne para lançar o primeiro serviço comercial de táxi robô da Europa, em Zagreb. E, novamente, isso posiciona a Uber muito bem para o futuro. Agora, o ritmo mais lento de expansão dos táxis robôs em comparação com a era inicial do transporte por aplicativo favorece a Uber como agregadora de demanda, já que a concorrência fragmentada aumenta o valor de sua enorme base de usuários. Eu ainda acho que a Uber está sendo enormemente subestimada. Mas olha, não estou dizendo que vocês estão errados, blá blá blá.
Não, eu sou dono de ações da Uber. Eu sei porque eu tenho ações da Uber e não poderia me importar menos com o motivo de você achar que a Uber não vai dar certo porque a Tesla e a Waymo vão destruí-la. Ok, se você pensa assim, boa sorte. Passando para a rubrica, 2 anúncios rápidos aqui. Primeiro, a empresa lançou o mecanismo de governança de IA semântica para fornecer um centro de comando para gerenciar agentes de IA. Isso vai ser muito importante. Os modelos de linguagem pequenos personalizados da Rubrik supostamente superaram o GPT 5.2 em tarefas de governança, processando telemetria 5 vezes mais rápido e com maior precisão. Novamente, Rubrik, na minha opinião, também é subestimada. Quanto a Sophie, temos, é claro, Apollo e Ares. Eles limitaram o resgate a 5%, o que pode restringir o financiamento de crédito da SoFi, essencial para seu crescimento. Por outro lado, já mencionamos os 3,6 bilhões de dólares em novos financiamentos, podendo adicionar mais um. Bem, já falamos que isso pode adicionar, acho que, entre 135 a 190 milhões de dólares em receita. Recebemos comentários sobre a Clarity Act, então vamos esclarecer sobre ela. Boa essa! Essa legislação, que já passou pela Câmara e agora está no Senado, restringiria que instituições não bancárias oferecessem juros sobre stablecoins. Claro, isso é uma boa notícia porque, bem, a SoFi possui uma licença bancária. Essa lei criaria uma barreira regulatória, permitindo que eles oferecessem rendimentos que muitos concorrentes seriam legalmente impedidos de fornecer. Todos que riam dizendo, a SoFi é um banco. Na verdade, a SoFi tem um banco, o que traz grandes vantagens. Quanto à Meta, já falamos sobre os desafios legais nessa semana, então não vale a pena repetir, mas está aqui na tela. O diretor de tecnologia também está mudando o foco para tornar a Meta nativa em IA. Eu ficaria surpreso se não fosse esse o caso. A Meta também está co-desenvolvendo o ARM AGI Processador, um processador especializado para data centers projetado para otimizar a infraestrutura de IA para sua família de aplicativos. E eles também contrataram recentemente a equipe fundadora da startup de IA Dreamer para construir agentes de IA avançados, e eu realmente acho que o WhatsApp, Messenger e tudo isso são as plataformas ideais para tudo isso. Por fim, a seção de esportes. Começamos com o Spurs. O recém-nomeado técnico Igor Tudor, bem, ele já foi embora. Então ele está saindo depois de, o quê? Alguns poucos jogos, talvez já tenha ido, ao revoar. Ok, não estou tão surpreso. Na F1, Kimi Antonelli agora está liderando o campeonato, embora ainda seja muito cedo na temporada. Muito feliz em vê-lo ter sucesso, embora eu ainda ache que esses carros são ruins. Isso não é corrida de verdade, isso é só gerenciamento de bateria. E então tivemos para meus espectadores e ouvintes americanos os Estados Unidos jogando contra a Bélgica. Você provavelmente aproveitou os primeiros 40 minutos porque estava vencendo o jogo, mas depois levou uma surra. Nós acabamos com vocês. Vencemos de 5-2. Estádio lindo, aliás, em Atlanta, mas mesmo assim, futebol realmente não é o seu esporte. Quanto a entretenimento e livro, temos aqui de novo programa de TV, filme e livro. Primeiro temos o filme dos Peaky Blinders, O Homem Imortal. Assisti ontem. Sinceramente, um filme bem mediano, nada comparado ao programa de TV. O programa de TV é muito bom. O filme, mais ou menos, não é grande coisa. Se você estiver entediado, sim, tudo bem, pode assistir. Mas se não, acho que existem filmes melhores por aí, ou séries clássicas muito melhores, como Band of Brothers, com grandes atores quando eles eram bem jovens. Damian Lewis, por exemplo, está na série. Bem jovem, Tom Hardy também está bem jovem. Muitos outros atores aparecem lá no começo de suas carreiras. Uma das melhores séries de todos os tempos, na minha opinião. E falando em livros, aqui está The Outsiders. É um livro que basicamente fala sobre capital, alguns dos melhores, se não os melhores, alocadores de capital que existem. Acho que são 8 ou 9 CEOs. Warren Buffett está lá, o ex-CEO da Teledyne, acho que ele também está lá. E mais alguns outros. Todo o conceito desse livro, é claro, falar sobre ser um grande alocador de capital. E eu acho que agora, com esse enorme ciclo de capex, esse é um livro muito bom para se ler. Então, no geral, é isso por hoje no vídeo de hoje. Me diga o que você acha. Conte como está se preparando para a próxima semana. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.